Objetivo de Desenvolvimento Sustentável de número 16. Trata de instituições eficazes como uma das formas para se alcançar a paz e a justiça. Para isso, é importante ouvir as pessoas, entender suas necessidades e interesses. Uma das ferramentas que se pode usar é a ouvidoria. Para nos falar sobre isso, convidamos o senhor Paulo Acorrone Júnior, ele que é um professor de gestão de compliance e CEO da Ouvidoria Digital. Paulo, sinta-se em casa no nosso palco. Boa tarde, tudo bem? Todo mundo? Depois do almoço, acho que já deu tempo da turma se recuperar, né? Depois de falas calorosas e tão contundentes como a gente ouviu agora, é sempre um desafio, né, poder falar depois dessa turma. Mas, pessoal, então, um prazer conhecê-los, né, estar aqui com vocês. Antes de mais nada, muito obrigado pelo OSB, pelo convite, pela parceria de sempre. É um orgulho muito grande a gente poder contribuir e reverberar, né, todas essas vozes que a gente tem uma sinergia muito grande, né, nesse processo como um todo. O desafio hoje, né, é a gente, então, falar um pouco da ouvidoria como uma ferramenta de gestão pública eficaz, né? E é bem isso que eu quero trazer para vocês, com algumas questões práticas, né, a gente tentar traduzir e transformar a ouvidoria não só como um sistema, né, de recebimento de reclamações, de dúvidas, de sugestões, de elogios, de denúncias, mas realmente a gente ouvir as pessoas, né? O Gustavo, do TCU, ele comentou hoje, né, de um dos projetos que eles estavam fazendo. O diagnóstico e a percepção deles é de que as instituições ouviam de proforma, né? Não ouviam para verdadeiramente absorver, né? Ouviam porque tinha que ter aquele canal ali, né, regulamentado lá pela legislação de 2017, enfim. Mas o que eu quero trazer hoje é realmente como um sistema de ouvidoria ele pode se tornar e ele pode ser reconhecido para o gestor público como uma efetiva ferramenta de gestão, alavancando a sua capacidade de tomada de decisão, direcionando melhor os recursos, direcionando melhor os esforços para atender às reais necessidades do público, né? Mas, claro, né, que antes disso, então, eu trouxe uma colinha aqui, que eu quero falar alguns conceitos com vocês, por mais que seja chovendo molhado para todo mundo que esteja aqui, é importante para a gente ir aquecendo nossos motores. Pessoal, mas eu não posso deixar de falar de gestão pública sem, óbvio, comentar que a gente vive num regime democrático, né? Mas, afinal de contas, o que é a democracia, né? Democracia, então, é o regime político no qual a soberania é exercida pelo povo. Os cidadãos são os detentores do poder e confiam parte desse poder ao Estado para organizar a sociedade. E fica resguardado ao cidadão o direito da participação política. E aí vem a grande pergunta, né, os grandes desafios de toda essa integração. Como proporcionar aos cidadãos a participação política? Como proporcionar a todas as pessoas que se relacionam com os órgãos de administração pública, seja direta ou indireta, para que eles tenham voz ativa nessa participação? E aí existem várias formas, né, que a gente já conhece bastante, mas a gente tem todo o próprio processo, né, que a gente faz em relação... Desculpa, pessoal, só um minutinho. A tecnologia, de vez em quando, engana a gente, né, um pouco. Mas vamos lá. Então, a gente tem... talvez o mais basilar deles, né, o mais simples de todos eles, seja o próprio voto, né, afinal de contas é ali que a gente escolhe, né, a gente elege quem vai ser o nosso representante durante a próxima jornada do próximo mandato, mas a partir daí também algumas formas de acompanhamento, né, seja através de conselhos temáticos, seja através do próprio trabalho, né, fundamental que o OSB faz distribuído em todo o Brasil, seja através de audiências públicas, de acompanhamento de sessões legislativas, enfim, existem uma série de mecanismos que os cidadãos podem utilizar, então, para que ele exerça o seu papel efetivo de cidadão, né, e contribua, então, com essa gestão pública. Mas, particularmente, eu entendo que o mais democrático de todos, né, o que tem uma maior facilidade de acesso, uma maior facilidade de interpretação
de todas as pessoas da nossa sociedade seja um efetivo uso de uma ferramenta de ouvidoria. E esse efetivo uso da ferramenta de ouvidoria, pessoal, o que eu estou falando é tanto de questões tecnológicas quanto de questões físicas, né? Muito importante, eu vou falar disso um pouquinho mais para frente, mas que essa ouvidoria ela atenda efetivamente a realidade e a necessidade de todas as pessoas que se relacionam ali dentro daquela sociedade, né? E eu falo isso por quê? Porque para nós que estamos aqui, é muito fácil entender que a gente pode se filiar ao SB, que a gente pode ir numa sessão pública, que a porta está sempre aberta para a gente e tal, mas percebem que a gente é uma minoria da sociedade brasileira? Né? A grandíssima maioria da sociedade brasileira ela não sabe disso, definitivamente. Né? E como que a gente acessa? E essas pessoas não têm necessidade, né? Ninguém precisa de nada. Talvez sejam eles os que mais precisam, né? E não nós que estamos aqui privilegiados, cada um no seu assento de forma confortável. Né? E eu ouvi uma vez, num evento que eu participei, eu estava até fazendo uma palestra com uma pessoa ao meu lado, e ele trouxe uma frase que eu guardei muito essa frase e eu gosto muito dela, que basicamente o principal exercício da democracia é a descentralização do poder. E é a partir do momento que a gente empodera os cidadãos, que a gente encontra com os cidadãos, que a gente toca os cidadãos, é que a gente consegue ter essa descentralização acontecendo. Porque aí, pessoal, cada um se sente parte desse processo e reconhece o seu papel como agente transformador da sociedade. Né? E esse é um ponto fundamental dentro de todo esse processo. Então, novamente entendendo, né, o papel da ouvidoria como essa forma mais dinâmica, essa forma mais democrática de relacionamento sociedade e órgãos públicos, né, enfim, em gestão pública, eu queria de novo ler para eu trazer um conceito importante para a gente. O que é a ouvidoria, então, propriamente dito? Né? E desculpem se é chover no molhado para vocês. A ouvidoria é definida como uma instância de controle e participação social responsável pelo tratamento das reclamações, solicitações, denúncias, sugestões e elogios relativos às políticas e aos serviços públicos, prestados sob qualquer forma ou regime com vistas ao aprimoramento da gestão pública. Então, no bom e velho português, é para que qualquer pessoa, qualquer cidadão possa abrir um chamado de reclamação, dúvida, sugestão, elogio ou denúncia, relacionado a como a gestão pública tem acontecido. E isso, pessoal, proporciona, então, para o cidadão essa capacidade, essa possibilidade de participação, essa possibilidade de ser ouvido, essa possibilidade de externalizar as suas dores e as suas necessidades reais e objetivas, né? Sem que ele precise se deslocar lá do interior da cidade dele, ir até a prefeitura para poder fazer algum tipo de reclamação, alguma coisa nesse sentido. As pessoas podem fazer isso do conforto da sua lavoura, ou do desconforto da lavoura, ou do conforto ou desconforto da sua casa, enfim, elas não precisam fisicamente estar presentes ali, e eu vou trazer um pouquinho desse contexto daqui a pouco. Mas uma coisa que eu tenho observado, que se reverbera de novo nessas nossas comunicações e que eu acho que é um ponto fundamental, é o trabalho da gente conseguir virar a chave da gestão pública em como ela reconhece a ouvidoria. Afinal de contas, pessoal, o que a gente está falando são de dados reais. Né? Quem é empresário ou trabalha no meio de empresários percebe que a preocupação com o cliente é muito grande. Né? A professora mostrou agora aqui para a gente, um dado que me chamou a atenção, é que o nível de satisfação da empresa Termotécnica, obrigado. A Termotécnica é 8,98. Né? Então, percebe que ela mede isso na ponta da agulha, né? Justamente porque a partir daí ela consegue, então, desenvolver o seu próprio negócio baseado na experiência do seu próprio cliente. E nós, cidadãos, somos o quê da gestão pública, né? Clientes, né, de certa forma. Né? Eles são eleitos e responsáveis para fazer a gestão das nossas contribuições financeiras. Né? A partir do momento que o gestor público ele entender e ele reconhecer
que um sistema efetivo, que um sistema de ouvidoria que realmente ouve as pessoas e processa essas informações, ele vai perceber, pessoal, que cerca de 10% desses relatos eles são elogios. Esse é um ponto muito legal, né? Então, será que é só reclamação? Será que é só coisa ruim que acontece ali? Não, cerca de 10% são elogios. Ou seja, um gestor público que busca, então, elevar aquilo de bom que ele faz para a sociedade, ele usa aquelas informações junto com a sua equipe de marketing ali, que é como os seus clientes estão reconhecendo a sua própria gestão, né? Mas, além disso, ele consegue, de forma muito mais eficiente e eficaz, direcionar os esforços, direcionar as verbas, direcionar o dinheiro, enfim, direcionar toda a lança para aquilo que efetivamente atinge a necessidade da população, né? Ah, Paulo, mas eu conheço tudo no meu município, eu tenho todo mundo aqui à mão. Será, né, que realmente a gente conhece tudo do nosso município? Será que o nosso cidadão ele não tem absolutamente nada, né, para contribuir durante o nosso processo de gestão, né? E aí, a partir do momento que a gente começa a perceber as instituições que usam a ouvidoria para realmente ouvir as pessoas e processar esses dados e efetivamente trabalhar para resolver aqueles problemas objetivos, a gente percebe que essa relação ela começa a ficar muito mais simbiótica, né? A gente percebe que os benefícios que isso traz, tanto para a gestão pública, quanto para a comunidade como um todo, eles são muito melhores, né? Mas e aí, né? Qual que é o caminho para isso? Ah, beleza, Paulo, é muito bonito, né, a gente usar ouvidoria de forma eficiente e eficaz, né? Mas nem tudo nessa vida são flores, né? Como que a gente faz isso na prática, efetivamente? E por isso que eu quis trazer um pouco de contexto para vocês, para a gente poder conversar de coisa objetiva, né? Pessoal, alguns pilares são fundamentais dentro desse processo. O primeiro deles é uma estrutura adequada. É fundamental que tenha uma pessoa dentro da prefeitura, ou independente de qual órgão seja, ou de qual instituição, que seja pública ou privada, que tenha uma pessoa que seja responsável por esse assunto. Não necessariamente essa pessoa precisa ficar 24 horas por dia dedicada a esse assunto, mas é fundamental que esse filho tenha um pai ou uma mãe dentro da instituição, porque senão é aquela história, né? Cachorro com 2 donos morre de fome, todo mundo sabe disso, não tem jeito, né? Mas, além disso, é fundamental que a gente tenha um comitê arregimentado, afinal de contas, e aí, né? Eu sou o único gestor da ouvidoria do meu município aqui. A hora que chegar uma denúncia, a hora que chegar uma reclamação ou uma sugestão, eu que vou tomar a decisão sozinho? Definitivamente, né? Entendo como o comitê de ouvidoria não como um tomador de decisão, mas como um propositor de decisões a serem tomadas pelas esferas mais superiores, né? Mas importante que sejam informações, que sejam decisões colegiadas. É importante que se tenha políticas, procedimentos de como fazer o recepcionamento e o desdobramento desses relatos, porque senão chega ali uma reclamação, essa reclamação simplesmente ninguém faz nada com ela, aquilo fica engavetado e não gera em nada, né? Aí eu costumo comentar que gera fumaça, né? Não gera fogo, e fumaça não esquenta ninguém, né? Não tem jeito. Mas aí, pessoal, a gente estava trabalhando no conceito, então, né, de uma comunidade que ela não mora, né, ela está distribuída dentro do território geográfico ali e tal, e para que essa pessoa possa participar desse processo, é fundamental que esse canal seja divulgado, né? Quantas vezes a gente vê um canal de ouvidoria que, antes de você chegar no canal de ouvidoria, gente, tem que cavar para chegar no canal de ouvidoria. Você tem que entrar num site e tem que cavar. Tem que ter um olhar clínico do que é, aonde será que deve estar esse assunto dessa ouvidoria, né? E se é que acha, né? Ainda tem essa parte, né? E aí, depois que acha, às vezes você tem que fazer login e senha, né? Imagina, gente, a pessoa está na lavoura dela, de novo, eu não estou querendo trazer ouvidoria para a gente que está aqui, tá? Para a gente que está aqui é muito fácil, não precisa de experiência nenhuma. O difícil é levar e alcançar as pessoas que não estão conectadas, vamos dizer assim, né? Então, é importante que seja divulgado. É importante que seja divulgado o que é uma ouvidoria. É importante que seja divulgado para que serve uma ouvidoria, né? Eu li aqui um contexto do que é uma ouvidoria, que é só uma interpretação técnica minha,
Mas como que a gente leva isso para a comunidade? Como que a gente leva isso para a população? Para a população também não entrar no canal de ouvidoria e falar assim, nossa, hoje eu estou com dor de cabeça. Não, gente, não é terapia. Acontece, tá? É meio piada assim, mas acontece. Por quê? Porque as pessoas não sabem para que serve. É óbvio que elas não sabem para que serve. De novo, nós somos altamente privilegiados dentro da nossa sociedade, em conhecimento técnico, em divulgação de informações e tal. Então, nesse processo de divulgação, é fundamental, nesse processo de capacitação, é fundamental que a gente leve esse conhecimento técnico para as pessoas, porque, de novo, pessoal, na minha visão, é assim que a gente vai conseguir gerar engajamento dessas pessoas no processo. É assim que a gente vai conseguir permitir que essas pessoas se sintam parte desse processo e realmente se empoderarem do seu papel como agente transformador da nossa sociedade, cada um na sua esfera de atuação. É claro que eu não consigo mudar a fome no mundo, mas talvez eu consiga mudar um pouquinho ali a forma com que os gestores enxergam a ouvidoria. Então, eu vou me colocar nesse papel e vou conseguir atuar dessa forma, porque eu tenho capacitação técnica para tal. E é por isso que a gente precisa capacitar as pessoas que estão ao nosso redor, para que, de novo, a gente consiga descentralizar o poder e a gente exerça a democracia no seu mais alto nível, né, de exercício. Aí, daí, a parte da divulgação, né? Então, todo mundo já conhece o canal, todo mundo já sabe para que serve uma ouvidoria, a gente já fez um monte de live no TikTok, não sei nem se chama live no TikTok, desculpa, mas, enfim, já fez publicação no TikTok, no Instagram, já conseguiu alcançar todo mundo da população em relação a esses termos técnicos. E aí, agora, as pessoas precisam ter acesso a essa informação, né? E aí vem a parte da divulgação, né? Para a gente fazer uma reclamação, pessoal, se vier naquele caminho que eu comentei, de você ter que cavar, ter que dar 50 cliques dentro de um site para fazer uma reclamação, você não vai fazer essa reclamação. Esse é um ato espontâneo, ele é um ato de feedback, né? Ele é um ato momentâneo, você quer dar um retorno para a pessoa. Aquilo tem que ser fácil, tem que ser simples de ser acessado. E aí, um outro pilar fundamental, na minha visão, a gente precisa de canais adequados. O que eu estou falando de canais adequados? Adianta eu só colocar um site, um sistema dentro do meu site? Não, não adianta. As pessoas não têm acesso à internet de forma ampla, igual a gente tem aqui. Adianta eu colocar só uma atendente, né, ou um atendente, enfim, uma pessoa atendendo, sentada lá na mesa da prefeitura? Não, não adianta só colocar essa pessoa sentada lá na mesa da prefeitura recebendo ouvidoria, porque a pessoa que está lá 40 quilômetros da sede da prefeitura, ela não vai rodar 40 para ir, 40 para voltar, para fazer uma reclamação, definitivamente, né? Adianta a gente colocar só um e-mail para isso? Não, não adianta. Adianta a gente colocar só um canal de WhatsApp, por exemplo, para receber esses relatos? Também não adianta só isso. O que adianta, pessoal, é a gente colocar todos esses canais. É carta, é pombo-correio, é sinal de fumaça, é da forma com que cada pessoa consiga fazer esse relato, que ela faça. De novo, é o exercício da empatia. A gente tem que ter empatia com as pessoas, para que aí sim a gente vai conseguir alcançar. Então, o canal de ouvidoria multicanais, ele é um ponto fundamental e um ponto basilar. Afinal de contas, cada pessoa vai estar confortável de utilizar determinados canais da forma que lhe é mais conveniente, né? Daí, muito importante que se tenha um sistema de gestão desses relatos. Por quê, pessoal? Se isso chega na caixa de e-mail das pessoas que trabalham na organização, como que a gente vai dar andamento para isso? Porque, naturalmente, a gente vai precisar criar um plano de ação, a gente vai precisar... Lembra, né, que eu falei que a ouvidoria não toma decisão, ela recomenda, na minha visão, tá? Recomenda decisões a serem tomadas. E é claro que a equipe de ouvidoria não consegue tratar, sei lá, uma ponte que está caindo, né? Ela precisa convidar outras pessoas para contribuírem com aquele processo, né? Então, é fundamental que a gente tenha um sistema de gestão para que a gente consiga dar o andamento, o encaminhamento nessas informações. Sabe por quê, pessoal? Tem um outro ponto que é muito importante, que é o seguinte. Beleza, vamos pegar o cenário lá, então, do senhor ou da senhora que mora no interior e foi lá e fez a denúncia, ou fez uma reclamação, ou fez um elogio, ou fez uma sugestão. Ela fez uma vez, aquele assunto não deu em nada. Ninguém deu retorno para ela, ninguém falou nada. Ela vai lá,
insistentemente e faz de novo. Ninguém falou nada. A terceira vez, pessoal, ela já para de fazer, porque, pô, o que vale eu contribuir se ninguém está dando a mínima importância, a mínima relevância para aquilo que eu estou contribuindo, para aquilo que eu estou falando, né? Quando a gente pega relatos de ouvidorias com mais de 120, 180 dias em aberto, pessoal, a gente está falando de 6 meses, né? Se eu não tenho um retorno, isso eu acho que é natural de qualquer pessoa, né? Se eu dou uma contribuição, eu quero ter um retorno daquilo, que seja um retorno negativo, não tem problema. Mas eu quero ter um retorno daquilo, né? E é esse sistema de gestão que vai permitir, então, toda essa análise, esse encaminhamento dos relatos, independente que seja elogio, reclamação, dúvida, sugestão ou denúncia, que vai permitir o encaminhamento de todos esses relatos, que vai permitir, associado aquela parte que eu comentei da estrutura adequada, de uma política de recebimento e tratamento desses relatos, de alçadas para a tomada dessas decisões, que vai permitir, então, o gestor público a dar um retorno, a dar um feedback para aquela pessoa que fez aquele relato, né? Então, esse sistema de gestão, ele vem nesse processo da continuidade do relacionamento. Não adianta nada eu estimular as pessoas a acessarem a ferramenta, elas acessam, façam um relato e eu não dou a devolutiva para elas. Então, isso é uma relação simbiótica continuada, porque se eu dou o retorno, aquela pessoa, de novo, ela vai voltar e vai contribuir, né? O Ney falou muito disso aqui, né, durante a nossa jornada de ontem para hoje. É o cidadão como papel transformador na nossa sociedade. É o cidadão auditor, né? Ninguém fica para trás, ninguém faz nada sozinho, ninguém faz tudo sozinho. Enfim, é um pouco dessa máxima toda que a gente está ouvindo, né? E aí, pessoal, a gente já ouviu isso ontem também, que nada bate os números. A gente não gerencia aquilo que a gente não mede. Não tem como a gente fazer isso, né? E quando a gente traz sistemas de ouvidoria associados a sistemas tecnológicos de data analytics, enfim, 1 milhão de outros que existem, a ideia aqui não é a tecnologia para falar que usa tecnologia, né? Ah, é bonito usar inteligência artificial. Não, você tem que ter um propósito para o uso daquela ferramenta, né? Mas quando a gente pensa numa massa de dados de ouvidoria, e aí tem tipo de incidente, tem aonde que aconteceu, tem quem estava envolvido, tem dinheiro, né, o quanto de recurso está envolvido, enfim, tem uma infinidade, tem uma nuvem gigantesca de dados. A partir do momento que esse sistema de gestão que eu estou comentando, ele usa essas ferramentas de Data Analytics para traduzir todos esses dados em informações, em indicadores, em dashboards, em análise de tendência estatística, de como que está o comportamento de cada uma das micropopulações, né, ou das micro-regiões dentro de um município, por exemplo, aí a gente volta lá no início do que eu falei, que é a ouvidoria como uma efetiva ferramenta de gestão pública. Porque aí você consegue retroalimentar todo o seu modelo de relacionamento, todo o seu processo de relacionamento com os cidadãos, com a sua comunidade. Porque você consegue entender efetivamente aonde atuar e também você consegue entender que depois que você atuou, o impacto positivo ou negativo, né? Tem que estar muito aberto a escutar as críticas, naturalmente, mas você consegue medir o benefício que você levou para aquela comunidade. Porque se aquela reclamação que era preponderante aqui, ela começa a se tornar o elogio preponderante ali em cima, pessoal, sucesso. Mas a gente só consegue isso a partir do momento que a gente trabalha dados, a partir do momento que a gente trabalha informação, né? Então, pessoal, eu queria deixar aberto a perguntas, caso alguém tenha uma pergunta, fiquem super à vontade, mas eu queria essa minha missão, talvez, nesse espectro específico que a gente está trabalhando hoje. Eu acho que é mostrar que relacionamento com cliente, relacionamento com cidadãos, é o que permite, é o que permeia a perenidade dos negócios, é o que permite, é o que permeia a perenidade da gestão pública. Então, no bom e velho português, gestor público, você gosta de permanecer eleito durante vários anos dentro daquela sua jornada? Ouça o cidadão, converse com o cidadão, escute o cidadão, leve para ele as soluções que ele precisa. Afinal de contas, esse é seu papel, né? Legal.
Essa resposta que eu vou dar ela é bem ingrata, tá? Porque em Minas é o famoso vareia, né? Vareia, depende. E por que vareia, né? Por que depende? É porque o tempo de tratamento de uma reclamação, ele é bem diferente do tempo de tratamento de uma denúncia, por exemplo, né? Aí, dentro de denúncia, se for uma denúncia de corrupção, é mais difícil tratar do que uma denúncia de assédio moral, por exemplo, né? Então, realmente, vareia e vareia muito, assim, sabe? Mas, para casos menos sensíveis, 30 dias é um prazo mais do que execuível para você tratar alguma coisa simples, né? E aí, sim, denúncias e casos, né, mais complicados, enfim, sei lá, a reclamação ou a denúncia de que a ponte está caindo, né? Aí ninguém consegue tratar essa ponte caindo em 30 dias. Mas um retorno para quem fez o relato de que essa ponte está em processo de tratamento é fundamental, né? Retorno que chamaria menos de 30 dias. Pelo menos para iniciar um diálogo com o cidadão que fez a reclamação. Exatamente, exatamente. Eu acho que é um tempo mais do que execuível para você dar andamento. Pelo menos o seguinte, cidadão, eu recebi, eu ouvi, eu estou trabalhando e daqui a pouquinho eu te dou uma resposta, né? Alguma coisa nesse sentido, tá? Uma perguntinha para mim, se já aconteceu contigo. Alguém faz uma reclamação no Conselho Tutelar, tá? Aí o presidente do CNPq se dirige à pessoa e diz: eu gostaria de saber quais foram as denúncias feitas. Ele disse: isso é foro meu, não te interessa, presidente do CNPq. Não tenho que lhe dar satisfação. Sabendo eu que eu tenho que saber dessa situação. Já aconteceu isso contigo? Já aconteceu e ainda acontece bastante. Por que acontece bastante? Porque o ouvidor digital, a gente é uma empresa privada que fornece serviços de ouvidorias para, enfim, mais de 800 clientes hoje. E aí, eventualmente, quando a gente recebe alguma denúncia, o cliente me liga e fala comigo, né? Fala: Paulo, eu quero saber quem fez essa denúncia, eu quero saber que denúncia é essa. Cara, eu não posso, né? E aí, um ponto muito importante nesse relacionamento todo, e daí aquela estrutura adequada inicialmente que eu comentei, com políticas, com alçada de aprovação, é para que cada um se coloque dentro do seu papel. Cada um reconheça o seu papel dentro desse processo, porque a partir daí, você não precisa mais olhar para ele e falar assim: olha, você tem que me dar porque você tem que me dar. Você tem que me dar porque eu acho que você tem que me dar. E ele vai te falar: não, eu não vou te dar porque eu acho que eu não tenho que te dar. Existe um regimento do que você pode ter, do que você não pode ter, né? E aí fica tudo muito simples, né? Eu costumo comentar que, quando as expectativas estão muito bem alinhadas, a gente tem uma relação muito mais saudável e muito mais perene. Eu sei do que é o meu papel, o senhor sabe o que é o papel, o prefeito sabe o que é o papel dele, e aí essa coisa ela fica mais harmônica. Mas isso só acontece se a gente tem um regimento, se a gente tem uma matrizinha lá de alçada de aprovação. E, pessoal, eu não estou falando nada de tecnologia da NASA, não, tá? Eu estou falando coisa bem, enfim... O escrito no papel de pão e assinado por todo mundo é muito melhor do que não ter, né? Essa é bem da verdade, tá? Paulo. Oi. Aqui, Paulo, na minha cidade, a gente tem um trabalho de monitoramento da Lei 13.460, que trata, né, dos usuários... De 2017, né? Dos serviços públicos, né? E a ouvidoria está lá, nessa lei, é um dos itens, né? E ela rege bem disso. E essa lei, assim, no município ela foi regulamentada 2022, por aí, e a gente está com esse trabalho dentro do observatório. Então, estamos lá no pé do ouvidor. Legal. Com a implantação de cartas de serviços, dos meios, como você falou aí, né? Dos meios múltiplos de acesso para a população, telefone, e-mail, WhatsApp, atendentes e tal. E a gente tem cobrado deles. Agora, a gente cobrou até um relatório anual, né? Com todos os dados da ouvidoria do ano anterior. Legal. E estamos agora, sim, a partir de outubro, a gente vai começar a monitorar também, a gente já está cobrando dele a questão dessa avaliação dos usuários, que está previsto nessa lei. Está previsto nessa lei. A avaliação dos usuários do serviço, é o que você falou aí. Então, é ter como mencionar, né? Dimensionar aí o serviço que é prestado, a avaliação, Perfeito.
o que a população está recebendo de volta e como está avaliando. Legal. Qual que é o seu nome? Neuza, Neuza. Neuza? sou do Observatório de Itabira, Minas Gerais. Oh, Sem coisa vareia, linda. não vareia. Coisa linda. Itabira, terra de mineração. Mas é isso, né? Eu acho assim, e é uma brincadeira mesmo, né? É melhor a gente escrever num papel de pão e todo mundo assinar do que não escrever. É porque o que eu estou falando aqui de forma objetiva, pessoal, é a gente se resguardar pelo princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. A gente precisa entender qual que é a nossa real necessidade e começar. Porque depois que a gente começa, é muito mais fácil a gente continuar do que a gente ficar esperando para começar com o ótimo e não começar nunca, né? Então, eu acho que é essa a evolução. Primeiro institui-se o canal da ouvidoria e, a partir daí, você vai começar a sentir as necessidades de todos os outros processos acessórios. A demanda vai te puxar. O importante é que todo mundo queira, né, que isso aconteça, ou pelo menos a mais alta liderança, se ela quiser que isso aconteça, isso vai funcionar muito mais fácil, né? Pessoal, eu não estou acompanhando o tempo, não, tá? Estou falando por causa... Tá bom. Boa tarde. Boa tarde. A minha dúvida, a questão é a seguinte, a ouvidoria aceita denúncias anônimas, porém, a denúncia anônima depois não tem como a pessoa saber se o que ela denunciou está sendo visto e não vai ter um retorno. Como é que fica essa história daí? Legal. Qual que é o seu nome? Desculpa. Cirlei, do Observatório de Caçador. Cirlei, legal. Cirlei, aí, a sua pergunta eu não posso deixar de respondê-la, e para respondê-la eu não posso deixar de te falar de prestação de serviço de um canal independente, tá? Definitivamente não é meu objetivo aqui, né? É só levar conhecimento, mas o que implica ter uma ferramenta de canal de denúncias ou de canal de ouvidoria, de canal de relacionamento terceirizada, né? Isso implica em que os nossos esforços eles vão ser sempre ensejados para resolver os problemas de quem recebe a denúncia, de quem recebe o relato e de quem faz esse relato. Ou seja, a gente vai sempre usar tecnologia, processo, para que isso aconteça. Afinal de contas, esse é meu ganha-pão, esse é meu core business, né? É disso que eu vivo, né? E nesse caso específico, o que a gente está falando? Que todos os relatos que são feitos, eles são registrados através de um número de protocolo. Para que, junto desse número de protocolo, a gente disponibilize para essas partes envolvidas, o sistema, ele disponibiliza que você coloque o número do protocolo ali dentro, você que fez o relato, você coloca o número do protocolo, acompanha o andamento daquele relato. É um chat de interação entre, no caso, o denunciante anônimo e a pessoa que está fazendo a gestão dessa denúncia. E por que disso, de forma objetiva? Porque, para quem está fazendo uma investigação corporativa, conseguir interagir com o denunciante, ainda que ele garanta seu anonimato, pessoal, é riquíssimo. É fantástico poder interagir com essa pessoa sem que você precisa saber quem que ela é. Porque também, no caso da denúncia, se não tiver o anonimato, ninguém faz denúncia, né? Essa é a bem da realidade brasileira, né? Mas, então, existem uma série de mecanismos tecnológicos que a gente usa para poder aproximar essas partes, né? Não adianta só a informação sair daqui e chegar aqui. Essas partes precisam continuar se relacionando, tá? Então, tem todo um arcabouço ali de tecnologia que a gente usa para isso, tá bom? Mais uma vez, pessoal, muito obrigado. Só vou questionar o Paulo numa pergunta aqui. Por que a sociedade ainda não acredita na denúncia anônima? A sociedade não acredita na denúncia anônima, primeiro porque ela tem medo de retaliação. Essa é bem da verdade, né? Se eu denunciar meu chefe, ele vou ser mandado embora. Se eu denunciar o secretário de obras, eu sei que ele não é boa gente, ele vai me mandar me jogar na vala da obra que ele está fazendo. Não conheço nenhum secretário de obra não, tá, pessoal? Foi só o primeiro nome que me veio na cabeça, né? E isso é uma questão muito cultural. Isso é uma questão muito cultural, porque aqui no Brasil ainda se tem aquela cultura do dedo duro, né? Ah, eu não vou fazer denúncia não porque é dedo duro, porque eu estou falando mal do... Cara, mas não, quando a gente se coloca nesse papel de ser agente transformador da sociedade, a gente realmente entende e reconhece que a gente está proporcionando bem para a gente e para a nossa comunidade como um todo, né? E aí, a principal questão
da confidencialidade, do anonimato do denunciante, de novo, ela vem quando é um canal terceirizado, quando é um canal independente. Por quê? Porque se dentro da prefeitura Paula Corrone Júnior, o sistema de ouvidoria for da minha equipe de TI, o dia que a minha equipe de TI recebeu uma denúncia contra o prefeito da cidade, Paula Corrone Júnior, o prefeito vai querer saber quem que é que fez essa denúncia. É claro que ele vai querer saber quem que é que fez essa denúncia. E aí o gerente lá, enfim, a área responsável pela TI, cara, tem conflito de interesse para não passar. De novo veio o exemplo que o senhor citou. Vários clientes meus me ligam a todo momento e falam assim, Paulo, eu quero saber agora quem que fez essa denúncia. Eu falo, amigão, cláusula, sei lá, tá 4.3 do nosso contrato. Em momento algum eu vou te passar essa informação. Então, a presença de um canal de denúncias independente, de um fornecedor, prestador de serviço desse assunto, ajuda, não é só isso, né, mas ajuda nessa sensação, né, da garantia do anonimato do denunciante. Beleza? Nós queremos agradecer muito ao Paulo pela sua clareza com que nos brindou, juntamente com seu conhecimento e expertise. Muito obrigado, Paulo.